Olá, tudo bom com vocês? Muito bom tê-los novamente. Daqui a alguns instantes, o professor Everton continuará com vocês na disciplina de composto mercadológico. Enquanto isso, eu, professor Ivan, falarei rapidamente com vocês sobre o desafio Nota Máxima, atividade de estudo adaptativo disponibilizada a todos os alunos do curso de administração do 5º ao 8º semestre e que tem por objetivo principal dar a vocês uma melhor condição de proficiência em relação aos conteúdos das disciplinas até o momento e, obviamente, prepará-los também em termos de desenvolvimento pessoal para provas que vocês venham a ter na vida. E aí provas estas que vão desde concursos públicos, testes seletivos de grandes organizações, programas de trainee que apliquem testes de conhecimento, entre outras que são importantes e que para vocês, né, tem aí justamente uma aplicabilidade na vida profissional fora, ou seja, quando vocês estiverem na condição de egressos. Vamos ao quadro para que possamos falar um pouquinho sobre a atividade? O desafio Nota Máxima começou, então, já na semana passada. Então, ela é uma atividade que, como nós colocamos para vocês, ele tem o objetivo principal de identificar quais são as lacunas de aprendizagem de vocês, né, alunos, e proporcionar por meio, então, de uma plataforma de ensino adaptativo, o preenchimento dessas lacunas, ou seja, uma retomada, né, dos conteúdos abordados na graduação até o momento, por meio de listas de exercícios semanais. Essas listas de exercícios semanais, elas são individualizadas, ou seja, de acordo com as lacunas que você possui, as listas são disponibilizadas, então ela vai movimentando o conhecimento individual de cada um dos alunos. E o retorno é muito rápido, gente. O desempenho, ele tem um processo de melhoria gradativa muito rápido. Mas para que você tenha as atividades liberadas semanalmente, você precisa realizar o simulado diagnóstico, porque é ele que alimenta, né, justamente esse sistema, essa inteligência relacionada à plataforma e que vai disponibilizar a partir do resultado do simulado, né, as atividades a partir das lacunas identificadas. E aí, consequentemente, vai trilhar para você um caminho de desenvolvimento dentro da plataforma. Não custa lembrar, nesse sentido, pessoal, que a atividade, né, que você desenvolverá no curso da semana, então ela vira na semana seguinte com uma nova lista de exercícios. E que quanto maior o número de listas de exercícios desenvolvidos por vocês, maior é a pontuação dentro da plataforma do Desafio Nota Máxima. Também é importante lembrar que o Desafio Nota Máxima é uma das atividades da sua régua de avaliação continuada e que a pontuação aferida por vocês dentro do DNM, ela passa por uma régua de conversão, uma tabelinha, e isso está no manual do Desafio Nota Máxima e também no manual da régua de avaliação continuada, e dá a vocês, então, aquela pontuação na sua avaliação do semestre, que equivale, então, até 1.000 pontos. Então, o aluno com maior pontuação no Desafio Nota Máxima, aferirá uma maior pontuação dentro da régua de avaliação continuada. Então não percam tempo. A atividade começou já na semana passada, ou seja, a primeira semana de aula de vocês, e aqueles alunos que ainda não realizaram o simulado diagnóstico já estão perdendo tempo. Afinal de contas, na próxima semana, vira para a terceira semana já do Desafio Nota Máxima. Tenham todos uma excelente aula agora com o professor Everton. Aproveitem bastante. Um forte abraço e até a próxima. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Você já me conhece, eu sou seu amigo Tom, professor Everton. Gente, nós estamos trabalhando a disciplina de composto mercadológico, aquela que é a base para que você no futuro venha consolidar os conhecimentos de marketing da sua atividade de administrador, não é isso? Já trabalhei com vocês a questão da ferramenta oferta, que a gente chama de produto, mas que se traduz em produto ou serviço, porque conforme a característica da tangibilidade do produto ou da intangibilidade do serviço, a gente vai padronizar essa oferta. Normalmente a gente combina as duas coisas. Mas hoje nós temos que nos preocupar com a segunda ferramenta do composto mercadológico, que é conhecida como a ferramenta de gerenciamento dos canais de venda, ou P de praça. P de praça diz respeito a toda a superação das lacunas de tempo, de espaço, de posse e de propriedade que separam quem fabrica de quem consome. Então, se eu tenho uma oferta para ser a solução criativa para o problema que o cliente tem, não consegue resolver sozinho,
e aí ele vai procurar a sua solução, a minha solução e vai pagar por isso, essa solução precisa ser disponibilizada no tempo certo, no momento certo, na hora, na quantidade e no preço adequados. Isso é um trabalho das ferramentas de gerenciamento do canal de vendas, ou o segundo P do Mix Marketing ou composto mercadológico, que a gente chama de praça. Então, observe qual é aí o objetivo dessa nossa teleaula. A gente vai conhecer os métodos e as técnicas da gestão do gerenciamento dos canais de venda. Muito bem, os canais de venda como ferramenta. Quando a gente conhece o que é um canal de venda e como gerenciá-los adequadamente, mais facilmente a gente vai conseguir personalizar as ofertas e adequá-las às necessidades dos nossos clientes. Precisa pensar assim, ó, se eu quero oferecer uma solução para o problema ou angústia que alguma pessoa tem, eu vou ter um número limitado de contatos, o meu networking vai ser representado por um número de pessoas que eu consigo alcançar, o seu também. Agora, se nós quisermos ampliar isto, nós precisamos tomar uma decisão. Então, ao invés de atingir somente as pessoas do meu networking, se eu incluir outras pessoas que também têm networkings próprios, eu multiplico a capilaridade, a extensão do alcance da minha oferta. Então, eu gostaria de propor para vocês duas imagens que eu preparei para vocês terem um exemplo disso que eu estou falando. Vamos ver. Veja só aí. Quando o produtor não utiliza os intermediários dos canais de venda, ele vai atingir os consumidores que fazem parte do seu networking. Nesse exemplo básico e simples aqui de compreensão, são 3. Agora, vamos pensar que cada consumidor seja substituído então, por intermediários de mercado que têm, eles próprios, a sua rede de contatos. Aí nós vamos alcançar um múltiplo de consumidores. De 3, nós passamos para 9. E é isso que eu gostaria de exemplificar para vocês. Os canais de venda fazem exatamente isso. Eles potencializam as nossas chances de sucesso e de atingir o nosso cliente no mercado final. Mas qual é a definição desses canais de venda? Deixei no seu material 3 slides que vão dar alguns direcionamentos sobre para que serve. Mas vamos recuperar uma mensagem aqui. Eu tenho o meu produto no produtor, no fabricante. Para que ele chegue até a disponibilização para o consumo, há um caminho que pode ser mais curto ou esse caminho pode ser mais extenso. Depende da natureza da indústria que eu opero, em qual mercado que eu estou trabalhando. Tá certo? Então, eu preciso considerar isso. Mas vamos então para as definições de canais de venda. São uma cadeia ou um conjunto de empresas que desempenham todas as atividades necessárias com a finalidade de realizar de fato todas as ações de marketing que ligam os produtos ou serviços, portanto a oferta, aos seus usuários ou ainda aos clientes potenciais. Então, ele faz a conexão dos interesses dos fabricantes para os consumidores. E mais, vamos pensar também que para que a gente possa desenvolver de maneira adequada esse meu canal de venda, eu preciso conhecer o meu mercado, saber qual é o tipo mais apropriado. Nisso é envolvido o entendimento do que leva um consumidor a comprar um produto, a localização, onde eles estão geograficamente, qual é a experiência que eles têm com o uso, se o mercado, fazer uma análise da concorrência, avaliar se o mercado está crescendo ou se ele está em retração, o preço que está mais alinhado com as possibilidades e com o desejo desse cliente pagar. Somente depois que eu tiver esse estudo e essas informações, eu vou escolher aqueles canais os mais adequados para que eu possa tanto fortalecer a minha marca, quanto melhorar o meu posicionamento de mercado, ou seja, a lembrança que o cliente tem sobre a minha empresa e qual é a imagem que ele tem da empresa. Então veja, o desenvolvimento dos canais de vendas, ele é um processo que passa por estudo, que passa por aquela análise ambiental que você já descobriu como é que faz na sua primeira unidade. Conhecer os pontos fortes e os pontos fracos na análise interna e as oportunidades e as ameaças que o ambiente externo e as forças mais abrangentes também trazem.
Então, isso tudo é relevante no estabelecimento de quais são os melhores canais de venda. Conhecer a própria indústria. É melhor vender direto ao consumidor? Eu preciso de um atacadista, eu preciso de um agente, de um distribuidor, preciso de muitos varejistas para aumentar a penetração no mercado. Todas essas decisões envolvem a escolha e o desenvolvimento do meu canal. E ainda mais, esses canais têm mais funções. Vamos observar. Então, entre as funções do canal, nós temos a de agrupar as informações sobre os clientes atuais, potenciais e concorrentes. Ou seja, o canal nos auxilia na nossa análise ambiental, que você já aprendeu a fazer, mas que não custa a gente reforçar. A negociação dos preços com o fabricante, fechar os pedidos, armazenar e fazer a movimentação dos produtos e proporcionar as condições de pagamento, além de assumir os riscos da operação. Eu já alertei para você que eu vou procurar sempre ser o seu parceiro no momento de te dar as dicas que são mais práticas para o seu bom desempenho nas suas avaliações, nos testes seletivos, nos programas de trainee. E aí tem uma pegadinha aqui, que eu vou estar sempre te alertando para você não cair nessas pegadinhas. Existem questões que colocam lá. São funções dos canais ou dos intermediários de mercado assumir todos os riscos da operação. Quando a gente lê essa frase lá como uma das alternativas para você verificar se é certo ou errado, normalmente a gente fala, não, mas os riscos não são todos dos intermediários. O fabricante tem risco, o consumidor também tem risco. Certo, mas o que se quer dizer nessas pegadinhas é que todos os riscos das operações de intermediação. Então, se você encontrar alguma afirmação para você verificar se é verdadeiro ou falso, se a asserção está correta ou incorreta, que diga que o intermediário assume todos os riscos da operação, você pode marcar que está certo, porque todos os riscos da operação de intermediação. E pessoal, de verdade, esses intermediários executam um leque de funções que é bem variado, bem abrangente. E eu gostaria de demonstrar isso para vocês de uma forma esquemática, mais resumida, mas que ao mesmo tempo agrupasse uma do lado da outra. E eu preparei 2 slides com essas principais funções dos intermediários. Vamos observar quais são. Muito bem. Então, o canal ou os intermediários têm função de vendas, promovendo o produto, função de compras, ele compra uma variedade de produtos de vários vendedores e vai revender. Faz a seleção, ou seja, ele escolhe quais são os produtos que vão estar à disponibilidade dos clientes potenciais. E vai fazer o armazenamento, protegendo e mantendo o produto, né, por meio dos estoques, para fazer as reposições, sempre buscando o melhor serviço. Existe a possibilidade de você ter intermediários de financiamento, que são aqueles intermediários que vão prover os recursos para que o produto possa ser adquirido. E mais do que isso, os intermediários ou os canais ainda fazem a distribuição, que se caracteriza pela compra em grande quantidade, e que depois é vendido em menores quantidades para clientes diversos. O controle da qualidade, verificando se esses produtos estão em boas condições ou não. O transporte, que se traduz na movimentação física do produto do produtor ao consumidor. Os riscos, mas veja, todos os riscos relacionados às funções de canal. Não todos os riscos do negócio, né? Porque aí não seria uma coisa razoável. Mas o destaque é para esse último. As informações de marketing. Todas as informações de marketing são relevantes para que uma cadeia, para que o fornecimento, desde as matérias-primas até a transformação, depois a venda, a distribuição, o transporte, o consumo, tudo isso para isso acontecer de uma maneira adequada, há necessidade de um fluxo de informações que mantenha toda essa cadeia funcionando de forma síncrona. A isso nós chamamos o princípio da sincronização, que é o princípio que garante que todos os elementos da cadeia trabalhem de forma encaixadinha, fazendo a engrenagem girar de maneira adequada. Isso é algo que nós temos que destacar. Então, quais são essas informações? Observe aí nesse mesmo slide. São informações as mais variadas. Vamos para o slide? São informações sobre as condições do mercado, informação sobre o volume das vendas, quais as tendências, quais são os produtos que estão sendo mais requeridos, quais os preços que estão sendo praticados
pela nossa empresa e em relação aos preços que estão sendo praticados pelas outras empresas. Então, note que ter todas essas funções são funções dos canais de venda. E aí você já reconhece a capacidade e o apoio estratégico, a relevância estratégica que os canais de venda e a ferramenta Praça têm para a subsistência, o desenvolvimento e o alcance dos objetivos da sua e da minha empresa. Complementando as nossas informações sobre os canais, é possível que nós afirmemos que os canais possuem fluxos, possuem alguns níveis e possuem o que a gente chama de grau de concentração. Então, fluxos são conjuntos de processos voltados para determinadas atividades. Então, como é que determinadas atividades se complementam e seguem para produzir algum determinado tipo de efeito. Vamos observar quais são os principais fluxos dos canais. Temos um fluxo de promoções, em que os canais se encarregam e têm a função de convencer os clientes, não é? E os demais participantes do canal, mas particularmente os clientes, a tomarem decisão de compra em relação aos produtos. Existe um evidente fluxo físico. O canal vai fazer o quê? Superar as lacunas de tempo, espaço, posse e propriedade, ou seja, vai fazer fluir pela cadeia a oferta, até que ela chegue em quem vai consumir. Nesse processo, a propriedade muda. A empresa que fabricou um óculos deixa de ter a propriedade desse óculos quando ele é vendido para o distribuidor. O distribuidor deixa de ter a propriedade do óculos quando ele é vendido para um revendedor. O revendedor deixa de ter a propriedade quando vende para o varejista final. E o varejista final deixa de ter a propriedade quando é vendido para o consumidor final. Veja que há um fluxo de propriedade. Além do fluxo de informações, que é o principal para manter a cadeia sincronizada, funcionando na sequência e da forma ideal, não é isso? Então, saída e retorno de informações, além do fluxo de pagamentos, porque todas essas mudanças de propriedade se dão em função de recebimento de valores. Então, você aí acompanhou os principais fluxos. Mas os canais também têm os níveis. E o nível de canal diz respeito ao número de pessoas que existe entre quem vende e quem consome. Então vamos pensar num produtor rural que produz na sua horta os vegetais e ele mesmo vende, ou numa caminhonete, numa van, ou num ponto de venda próprio, na beira da chácara, na porteira da chácara. Tem algum intermediário? Não tem. Então o que é esse canal? Esse é o canal que nós chamamos de canal A ou canal direto, que é aquele canal em que o fabricante faz a troca pelos recursos diretamente com o consumidor. É um canal curto, é o canal que representa o menor nível de interferências entre quem fabrica e entre quem consome. Mas nem todas as indústrias são como essa. Existem algumas indústrias que precisam superar lacunas de tempo, de espaço, posse e propriedade que são maiores. Então vamos ver no nosso esquema quais são os principais níveis de canal e como é que eles são conhecidos. Esse que eu já falei para você é o nível direto, o primeiro. O limitado é quando o fabricante vende para um varejista e somente depois é que esses varejistas vão consumir, vão vender para o consumidor final. Então aqui nós podemos dar um exemplo, nesse canal limitado, as lojas americanas. As americanas compram dos fabricantes e vendem para os consumidores finais. Mas existem situações em que o canal não é limitado, ele é mais estendido. Por quê? Porque ele precisa de mais intermediários para alcançar um número maior de pessoas. Então existe o fabricante que vende para o atacadista vai fracionar, compra em grande quantidade, fraciona e vende para o varejista, e o varejista vai vender para o consumidor final. Quem costuma usar esse tipo de canal mais estendido são, normalmente, os fabricantes de refrigerantes. Tem os atacadistas das bebidas que vendem para os varejistas e, afinal, tem os consumidores.
Mas existem canais ainda mais estendidos do que esses que a gente falou. Então tem o canal D, que é um canal que envolve um fabricante, um agente, um varejista e um consumidor. Quem que é o agente? É aquela pessoa que substitui o atacadista e vai tentar comercializar a produção toda do fabricante direto com os varejistas. Então é um canal que é diferente, ele prescinde do atacadista e o agente é que faz as funções. Quem utiliza, normalmente o tipo de empresa que utiliza o canal D são as empresas de ferramentaria, que vendem instrumentais, ferramentas especializadas. Então elas têm um agente. E afinal tem o canal E. O canal E é aquele canal ainda mais estendido que se utiliza, além do agente, do atacadista. E aí, normalmente, é aquele que tem mais capilaridade. A gente vai precisar do agente, do atacadista, do varejista, para depois chegar no consumidor final. As indústrias de balas, de doces, costumam utilizar esse canal. São os exemplos que você tem. Muito bem, nós já falamos aí dos fluxos, conjuntos de processos e dos níveis. O número de pessoas, o número de papéis que são desempenhados no trajeto entre quem produz e quem consome. Só que essas considerações também têm que convergir para que nós possamos considerar a questão do grau de concentração do canal. Então existem 3 graus de concentração principais. Conforme o autor, você vai acabar achando alguma coisa diferente. Os que nós vamos considerar aqui são os seguintes. O grau de concentração de canal de distribuição intensiva, o de distribuição exclusiva e o de distribuição seletiva. Cada um é mais indicado para determinado tipo de indústria e cada um deles vai aumentar ou diminuir a capilaridade, a penetração dos pontos de mercado em que o nosso produto ou a nossa oferta ela é ofertada para o consumidor. Vamos conhecer esses 3 principais. Vamos lá. No distribuição intensiva, quando a empresa adota essa política, ela quer colocar o produto no maior número possível de pontos de venda. O exemplo aí é a Coca, a Guaraná Antártica, a Brahma. Então a distribuição intensiva é particularmente adequada para um tipo de produto. Aquele produto que tem que comprar frequentemente, que tem alta rotatividade e normalmente tem preços médios ou baixos. O oposto, que você não vai esquecer, é a distribuição exclusiva. É aquele que a empresa utiliza somente um ou pouquíssimos intermediários. Então, normalmente, esse intermediário, inclusive, é exclusivo daquela empresa. Qual que é o propósito disso? Garantir uma imagem de status, de cuidado artesanal, de sofisticação. Então, essa política atende bem aqueles segmentos de produtos mais restritos, mais sofisticados, que têm alto preço e não se compram frequentemente. O exemplo que tem aí de distribuição exclusiva é o relógio Rolex. E no meio do caminho, nós podemos encontrar a distribuição seletiva. A distribuição seletiva fica no meio do caminho. Nem é exclusiva, mas tampouco populariza. Então, alguns tipos de cosméticos mais sofisticados são vendidos somente nos salões de cabeleireiro, exemplificam bem a distribuição seletiva. Nas nossas conversas, você tem observado que eu tenho falado muito de varejista. Varejista é aquele que pratica o varejo. Mas o que é o varejo? O varejo está muito relacionado na nossa cabeça àquele que vende, faz a interface com o consumidor final. Então, o varejista é aquele que tem interação com o consumidor final. Vamos ver o que é varejo, de fato, como é que a gente vai caracterizar o que a gente chama de varejo. O varejo é o prestador de serviços que interage diretamente. Marca isso aí, beleza? Ó, vamos marcar isso aqui. Prestador de serviços que interage diretamente com o consumidor final. E é aqui que tem o maior processo de decisão de compra. No momento em que ele está lá na loja, tá certo? É aqui que vai acontecer o maior processo de decisão de compra. Então é o varejista que vai contribuir de fato para a satisfação e para uma percepção
de maior valor percebido pelo nosso cliente. Então, um dos papéis do varejista, de fato, é educar o consumidor, é orientar o consumidor, explicar como é que se consome, como é que se prepara aquele produto para ele obter um melhor rendimento. Então, uma das funções dos varejistas é interagir com o nosso consumidor de modo que ele fique plenamente ciente das potencialidades daquilo que está sendo ofertado. E aí você vai seguir na linha do que está escrito nesse slide aqui, ó. Então, os varejistas são responsáveis por criar um local, o ponto de venda, para comercializar os produtos, que pode ser físico ou pode ser virtual. Tem a promoção, a exibição, a junção do produtor e do público-alvo, e ali ele vai mostrar quais são as vantagens da nossa oferta, quais são os nossos diferenciais, no que é que nós somos melhores. Também é no varejo que se normalmente negociam os termos de venda, o auxílio, a educação do consumidor. E isso quer dizer que nós temos uma condição privilegiada, não é? Para influenciar o consumo, transformar o varejo. Porque veja bem, mesmo que o produtor ele tenha tomado todas as providências necessárias para poder convencer, para produzir bem o cliente, para produzir bem o produto, que ele tenha tomado uma série de outros cuidados relacionados com a produção. Se no momento do vamos ver, nós não ficarmos convencidos naquela interação que a gente tem, a coisa não vai acontecer. Então, é ali que vai ser convencida a pessoa de que ele está comprando a coisa certa, no lugar certo, pelo preço certo. Isso tudo é função do varejo. E um cuidado que a gente precisa ter é reconhecer os tipos de varejo. Que tipos de varejo que a gente tem? Então, a gente pode dizer que há dois grandes grupos de varejo. Os varejos com loja e os varejos sem loja. Vamos trabalhar um pouquinho esse conceito. Quais são os varejos com loja? Você já foi numa loja americana? Como é que funciona lá? Você acha algum vendedor para te orientar a comprar alguma coisa? Ah, negativo, né? Você tem que se virar lá, o serviço é todo seu. Você não consegue achar ninguém para te auxiliar. Então, os consumidores no autosserviço são encarregados do processo de compra. Tem uma diferença para o autoatendimento. No autoatendimento, os clientes conduzem tudo, mas pode pedir ajuda. É o caso, por exemplo, das farmácias. Nas farmácias, a gente tem autoatendimento e não autosserviço, porque os funcionários da farmácia estão ao nosso alcance para nós tirarmos dúvida. Prosseguindo, a gente tem um tipo de varejo com loja que a gente chama de serviço limitado. Aí já tem mais produto, mais informação, mais serviço e a gente consegue falar com os vendedores, eles acompanham a gente, mas meio que à distância, não é? Um exemplo de serviço limitado é o ofertado nas Casas Bahia. Agora vamos pensar uma coisa, você vai ali numa boutique mais famosa, vai numa loja de grife. Como é que é o processo de interação com o pessoal? Como é que é o atendimento? Nesse tipo de varejo, você é acompanhado desde o momento em que você pisa na loja, em alguns tipos de loja, você vai com agendamento, e aí alguém vai sempre te acompanhar no processo todo, de te dar sugestões, de fazer alguma indicação de combinação de uma peça com outra. Você pede um número e uma cor de sapato, a pessoa vai buscar para você no estoque, normalmente no andar de cima ou nos fundos da loja, não é assim que funciona? Isso é um negócio que eu acho legal nesse Sprint de Composto Mercadológico. Dá para trazer quase tudo que a gente ensina aqui para o dia a dia, para o seu e para o meu, não é isso? Então vamos lá. Então esse tipo de serviço que é mais completo, que tem uma interação acompanhada o tempo todo, a gente chama de serviço completo. E essas são o autosserviço, o autoatendimento, o serviço limitado e o serviço completo. Esses são os tipos de varejo com loja. Mas tem varejo sem loja? Gente, não é que tem? Vamos conhecer quais são. O varejo sem loja. Bom, o exemplo mais óbvio, né, é aquele exemplo que a gente dá da venda direta. Uma pessoa que vende por catálogo ou vai de porta em porta para fazer a oferta, como os vendedores de Avon, de Natura, não tem varejo, é um varejo sem loja. Aliás, não tem loja, é um varejo sem loja. Igualmente o marketing direto, que são as vendas que a gente faz por meio da internet, o varejo não tem loja, o varejo ali é virtual.
Além do varejo virtual, a gente tem um negócio bem legal que são as vending machines. Sabe o que é vending machine? É aquela máquina que você põe dinheiro, põe moeda, uma nota de 2, uma nota de 5, e ali estão expostos produtos com um número normalmente. Você põe o dinheiro, recebe o crédito na máquina, aperta o número do produto que você quer e o produto é liberado para consumo. É muito legal a vending machine. Tem também os serviços de compra, que se assemelham, não é? Se assemelham muito ao serviço completo do varejo com loja. Então, esse modelo é mais voltado para clientes específicos, em que a venda é realizada por representantes que detêm um conhecimento maior sobre o produto, a fim de dirimir qualquer tipo de dúvida que possa surgir. Você percebeu que eu falei ali que tem as vendas de varejo sem loja? Tem o varejo online. Não tem? Você já não fez compra, principalmente agora nesse momento de pandemia, você não fez compra pela internet, não acessou um site, não tem uma loja lá virtual onde aparecem as ofertas, as condições de preço, você pode navegar, obter informações, se informar sobre o produto? Então, um tipo de varejo que você também precisa considerar, e muito importante, é o varejo online. Então, o comércio eletrônico, ou e-commerce, facilitou a venda e a distribuição dos produtos. Tem uma característica importante. O cliente quer a mesma agilidade que ele encontra quando vai comprar na loja física e já pode levar o produto, ele acaba querendo isso do varejo online, né? E aí nós temos que trabalhar para que a entrega seja no mais curto prazo e sempre sem nenhum tipo de transtorno. Uma maneira, né, também muito interessante de utilizar o varejo online é utilizá-lo como uma ferramenta de relacionamento. Porque aí na própria loja você transforma a sua loja virtual num blog, num fórum, produz conteúdos, e aí você vai estreitando pelo varejo online o seu relacionamento com os seus clientes. Em cada teleaula a gente tem duas situações problemas. A primeira situação problema é a seguinte. Como transformar o nosso ponto de venda num ponto de relacionamento? Hoje em dia, o consumidor não é mais chamado de cliente, ele é chamado de shopper. E ele vai até o ponto de venda onde, como a gente já viu a importância do varejo ali, onde acontecem as transações, a educação do cliente, a apresentação das ofertas, o convencimento. Acontece que nesse processo eu devo aproveitar essa oportunidade de interação com o meu cliente para criar com ele um relacionamento duradouro. Transformar aquela experiência de compra que é utilitária, ou seja, ele veio até a loja para resolver um problema. Ele tem uma angústia gerada por um problema que ele não resolve sozinho. E aí eu tenho que aproveitar essa oportunidade para transformar essa compra utilitária numa compra prazerosa, memorável, que ele lembre daquilo depois e fale, pô, tenho vontade de voltar naquela loja, fui bem atendido, o ambiente era legal, os preços bons, produtos de boas qualidades, as pessoas cordiais, atenciosas. Eu quero voltar lá, esse pessoal vale a pena. Então eu transformo uma experiência que é utilitária, uma coisa prática, em algo prazeroso e memorável. Isso é transformar ponto de venda em ponto de relacionamento. Vamos prosseguir com as nossas reflexões aqui? Então, vamos lá. Ponto de venda é razão, ponto de relacionamento é emoção. No ponto de venda original, são as decisões. Forte apelo das promoções, linhas cartesianas, olha, preço mais prazo igual qualidade. Eu tenho A mais B igual a C. As compras são rápidas, a pessoa vai, satisfaz a sua necessidade e vai-se embora. Já num ponto de relacionamento, o que prevalece é a emoção. Eu quero criar uma experiência memorável para o meu cliente, quero que ele se lembre. E para isso eu faço apelos emocionais e procuro estimular todos os sentidos dos meus clientes. Eu propicio para ele não uma compra utilitária, mas uma compra hedônica, que crie relacionamento. Isso é o ideal que nós devemos procurar. Nós precisamos tentar alcançar esse tipo de relacionamento. E em relação a estimular os sentidos dos clientes, eu queria te dar um alerta. Cada pessoa é diferente da outra. Você, inclusive, fez um teste de sistema representacional na aula atividade da teleaula 1. Mas
é comum, de forma geral, que as pessoas sintam-se mais estimuladas pelos estímulos que são captados pelo sentido da visão. E uma pesquisa bem relevante mostra isso. Veja só. Então, 83% dos consumidores é estimulado pela visão, seguido de 11% pela audição, 3,5% pelo olfato, 1,5% pelo tato e 1% pelo paladar. Para que eu faça os adequados estímulos dos sentidos dos clientes, eu preciso criar a atmosfera de compra, que é a utilização de tudo que está ao meu alcance, tudo que eu posso fazer para estimular positivamente os sentidos deles. Aí eu vou utilizar a arquitetura, o layout, acompanha no slide, eu vou utilizar os sons, os cheiros, boas vitrines, boa sinalização, um adequado esquema de cores, um ambiente bem iluminado que crie pontos focais que dirijam a atenção do meu cliente, numa temperatura agradável, posso colocar cheiros que vão fazer ele se lembrar da minha loja, sons adequados, posso destacar as características diferenciais do meu produto e, obviamente, o mais importante, eu tenho que ter um atendimento extremamente cordial. Como eu estou destacando o atendimento cordial, eu quero também te dar as melhores dicas, eu quero ser seu parceiro nesse seu processo. E aí eu procurei quais são os principais fatores que prejudicam a percepção de um bom atendimento e não deixam você criar um relacionamento. Tem 7 que um autor chamado Carl Albrecht elencou. Veja só, o que mais prejudica o atendimento? Vamos lá. Então, a apatia. Quando você chega e a pessoa não te dá bola. O vendedor nem se aproxima. Você entra na loja, mas parece que não chegou ninguém. A dispensa. Ele até te atende, mas ele quer se livrar de você o mais rápido possível. Eu tenho que sair agora, não posso te dar mais explicações porque eu estou no meu horário de almoço ou eu estou mudando de turno. Isso é terrível. Outro fator, a frieza. Você chega e cumprimenta a pessoa com um sorriso, a pessoa mal te responde, faz um murmúrio. Então são ares hostis, ríspidos e frios. Não há nenhuma demonstração de boa vontade. Pior, né? Tem a condescendência. Gente, já foi a algum lugar que a pessoa te chamou, ô colega, amiga, ô querido, ô querida, ou que te tratou como criança? Ai, vamos pôr aqui, põe a mãozinha aqui. Gente, né, isso aí não é adequado. Então isso se chama condescendência e atrapalha a percepção de um bom atendimento. E tem mais, veja só. Tem o automatismo, quando o profissional diz sem sentimento, qualquer coisa que ele foi treinado para falar, quando ele coloca as regras acima de tudo. Imagina, você pede para pôr uma sacola a mais porque o produto é pesado e fala, não, eu só tenho autorização para colocar uma sacola nisso. Ou ainda o passeio, quando o cliente é empurrado de um setor para o outro. Gente, você agora, sabendo disso tudo, vai evitar qualquer um desses tipos de comportamento para não comprometer o seu bom atendimento. Para poder materializar os conteúdos que nós estamos tratando, eu fui buscar um vídeo que eu acho que é sensacional e mostra tendências que vão te mostrar a combinação do varejo online com o varejo virtual, do varejo físico com o varejo online ou varejo virtual, a aplicação de novas tecnologias no varejo. Então, observe bem esse vídeo que você vai encontrar nele diversos pontos de destaque que vão te despertar a curiosidade. Veja só. Oi pessoal, sou a Tainá, hoje eu estou aqui com o Roberto Passos, ele é head de produto da Zait e a gente está aqui no mercado 100% autônomo, o primeiro de São Paulo e acho que também da América Latina? Exato, exato. Como que foi essa ideia de criar o mercado? Assim, em dezembro de 2017 a gente inaugurou a loja em Vitória, no Espírito Santo, então a gente está operando aí há 1 ano e 4 meses já. E durante esse 1 ano, até a inauguração agora da loja no Itaim, a gente veio pilotando diversas tecnologias e melhorando o sistema em Vitória, de modo que a gente já partiu essa loja aqui em São Paulo muito mais robusta do que a tecnologia que a gente tem em Vitória e está conseguindo proporcionar para o nosso cliente uma experiência muito sensacional de compra. Você entra na loja, você pega o produto que você quer e você sai da loja. Na saída a gente identifica os produtos que você tem com você e o pagamento é efetuado automaticamente.
etiquetas são com radiofrequência? Exato. A gente utiliza a tecnologia do RFID, a gente coloca uma etiqueta em cada produto e na saída, é assim que a gente identifica o que o nosso shopper está levando com ele. Então, cada produto tem a sua etiqueta para você saber exatamente o que a pessoa está levando. Exatamente, exatamente. Tem sido a recepção do público? Tem sido bem legal. Fica todo mundo um pouco querendo entender como fazer para... Quem já foi numa loja aqui no Brasil com reconhecimento facial para entrar, enfim, e até mesmo o QR Code, usando o aplicativo. Então, existe a parte que a gente educa, né, o consumidor de como fazer, e a gente está vendo bastante do nosso lado como fazer com que isso seja cada vez mais intuitivo e mais fácil para ser utilizado. E o desafio mesmo de realmente educar o que é uma loja do futuro, o que é uma loja que é uma experiência de compra diferenciada, né, integrando o online com o offline. Então esse tem sido o principal desafio que a gente tem. É isso, viu? Que legal o exemplo na prática do que eu disse sobre o varejo educar o nosso consumidor, o nosso cliente, e a integração das ferramentas de tecnologia que normalmente são utilizadas no varejo virtual, no varejo físico. Show, né? Então esse vídeo eu precisava que você assistisse porque ele é muito legal. Nós falamos do varejo. O varejo tem contato direto com o consumidor. São os prestadores de serviços que fazem a interação e a educação do consumidor, que vão ali influenciar no momento em que acontece o maior processo de decisão de compra. Mas e quando não há? Como é que nós chamamos os prestadores de serviço que trabalham mais distantes do nosso consumidor final? Esses nós chamamos de atacadista, que normalmente tem a característica de comprar em grande quantidade para depois fracionar para as quantidades menores. Então vamos agora verificar qual é o conceito de atacado? Vamos lá. Então o atacadista é o tipo de intermediário que se caracteriza por não vender ao consumidor final. Normalmente ele compra do fabricante e vende para intermediários, para usuários industriais. A característica dele é comprar produtos realmente em grandes quantidades e vai revendendo essas quantidades em menores, não é? A exemplo do que nós falamos do varejo, também existem tipos diferentes de atacado. Tem um atacadista que é o distribuidor. Ele é muito parecido com as lojas de varejo. Ele também é um atacadista que tem estoque, tem uma equipe de venda, oferece financiamento de crédito, entrega e oferece assistência gerencial. Mas o cliente dele normalmente não é o cliente final, é o cliente dono de loja que vai vender depois para o consumidor final. Há um tipo de atacado que nós conhecemos como distribuidor exclusivo. Aí eles compram de produtores com os quais tem um vínculo mais forte e são normalmente os únicos vendedores, os únicos compradores para depois revender dos produtos daqueles produtores na região. Então, eles vão comprar normalmente a produção inteira. Existe o atacadista de autosserviço. O atacadista de autosserviço é aquele em que o cliente procura o ponto de venda, é muito parecido com o hipermercado, pega o que quer e leva para o caixa. Você vai reparar que não é muito parecido com um supermercado normal. Ele é mais despojadão, mais simples. As coisas estão dispostas em maior quantidade. Um exemplo disso é o macro atacadista.
Aqui a gente chama de atacarejo, né? Isso aqui também tem uma misturinha, parece um varejo, só que normalmente a maioria dos compradores, dos clientes, não são os consumidores finais, embora possam ser, mas são os donos de lojas menores, que vão lá, compram em maior quantidade e depois revendem. Não podemos deixar de falar dos corretores ou brokers, que são pessoas especializadas, né? Um tipo de operação que aí é feita por especialistas, que vão intermediar negócios de fabricantes. Então, eles têm bastante autoridade para comercializar a produção completa e total de um determinado produtor. E aí, esses são os principais tipos de atacado. Os atacadistas costumam ser os principais responsáveis pela logística de mercado. O que é logística de mercado? Bom, logística é um processo, exatamente, que vai fazer a superação das lacunas de tempo, espaço, posse e propriedade entre quem produz e entre quem consome. A logística de mercado, ela parte do produto pronto. Então, tem uma definição para a logística de mercado e depois eu vou trazer todos os grandes grupos da logística para que você possa ficar bem informado. Vamos primeiro para a definição de logística de mercado. Acompanhe. Os setores ou departamentos, assim como qualquer empresa, não podem agir, não é, como uma ilha, como um departamento separado. Então, como eu já tinha dito para vocês, é preciso que tudo aconteça de forma que seja azeitado, sincronizado, em que cada fase da cadeia se ligue como numa engrenagem às outras e caminhe para o mesmo objetivo. Isso só se consegue com a informação. Ela é fundamental para esse funcionamento pleno. E antes de que a gente trate da sincronização, vamos recuperar aqui o conceito da logística de mercado. Logística de mercado é o processo de planejar, programar e controlar de maneira eficiente o fluxo, ou seja, as etapas que os produtos passam e a sua armazenagem, além de serviços e de informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Gente, isso é uma definição de logística de mercado, beleza? Agora, a logística de mercado, ela é mais intensa a partir do produto pronto. Só que para fazer o produto não precisa de matéria-prima. Então, existe um grupo da logística que nós conhecemos como logística de suprimento, que é o momento em que a gente faz o transporte das matérias-primas até o local onde ela vai ser transformada. Depois, a gente chama o grupo das atividades de logística da produção, que são aquelas etapas em que as matérias-primas são transformadas em produtos finais. Então, existe todo um conjunto de fluxos, de procedimentos, de etapas que transformam as matérias-primas em produtos finais. Logística da produção. Depois, a logística de mercado, que vai fazer o quê? A distribuição desses produtos, superando, então, o distanciamento que existe entre a fábrica e o consumidor final. Mas queria destacar para você que hoje em dia a gente precisa pensar, até por força de lei, na logística reversa. Gente, tem uma logística reversa. Vamos pensar, você já sabe que os produtos têm um ciclo de vida, não é isso? Ele tem um desenvolvimento, depois começa a introdução no mercado. Cresce, chega à estabilidade em que as vendas crescem pouquinho e depois chega lá no final da fase da maturidade, as vendas começam a cair e entra na fase de declínio. Chegou no final de vida do produto, o que vai fazer com ele? Tem que ter uma etapa que vai capturar esse resíduo, trazendo de volta no fluxo, fazendo de forma reversa todo o fluxo, para recapturar valor das partes constituintes ou dos próprios materiais que foram utilizados, recolocando no processo produtivo e economizando matérias-primas novas. Então, a logística reversa serve para fazer o caminho inverso do fluxo, por meio de reciclagem, de remanufatura, de remoldagem e por meio da destinação para os aterros sanitários, dando a destinação final adequada para que esses produtos em final de ciclo de vida não se tornem em elementos poluentes ou contaminantes, que vai fazer poluição visual de lixo ou contaminando mesmo. Então, esses são cuidados que nós precisamos ter. Mas, mais do que isso, né, a gente precisa se preocupar com todo um conjunto de etapas de movimentação que caracterizam esse tipo de logística. E aí eu gostaria de chamar vocês para um conceito chamado
um conceito que a gente chama de cross-docking. Vamos ver o que é o cross-docking. É um sistema de distribuição que vai gerenciar todo o processo de atendimento à demanda, desde a entrada do pedido até chegar no cliente. E tem essas 4 etapas aí, né, que envolvem as estratégias, custo, a perfeição, investir em processos de melhoria contínua, mas também tem um conceito similar de cross-docking que diz respeito que aquelas grandes cargas que chegam em caminhões muito grandes, que não são armazenadas do caminhão grande, já são distribuídos para caminhões menores e já vão sendo destinados. Isso também é chamado de cross-docking. Não é o mais importante que a gente saiba, mas esse conceito você também precisa estar familiarizado, porque ele diz respeito, então, aí ao canal de venda, diz respeito ao P de praça do composto mercadológico. O P de praça também se encarrega das ações que são tomadas naquele ponto de venda. Quando nós tratamos do varejo, a gente falou que devemos transformar pontos de venda em pontos de relacionamento. E que é no varejo, ali no ponto de venda, que as maiores decisões do processo de decisão de compra são tomadas. Então a gente tem que ter uma ação para isso. Modernamente, os players, os envolvidos nisso, inclusive mudaram de nome. E eu gostaria que você acompanhasse essas tendências para se familiarizar com isso. Então o comprador virou shopper, o mercado a gente chama de trade, e o trade marketing são todas as ações que o fornecedor, o fabricante, vai realizar justamente no ponto de venda. O trade marketing serve para diferenciar e posicionar a marca. Então ele tem a função de integrar as vendas, colocar o produto à disposição num processo. Quando o produto entra para a disposição, a gente fala selling in, ou seja, ele está disponível para venda, ele entrou com a disponibilidade de venda. E aí ele vai impulsionar e disseminar esse produto para que os consumidores do canal realizem e melhorem as suas vendas. Então, quando a venda acontece, esse processo de impulsionamento das vendas a gente chama de selling out. Selling in, disponibilizar. Realizar essa venda, otimizar, selling out. Então, essas ferramentas do trade marketing apoiam na construção, na divulgação da marca, tudo isso realizado no ponto de venda. Então, nós podemos, com essas ações, demonstrar e conquistar os nossos diferenciais competitivos, vindo a ser fornecedores preferenciais desses nossos clientes. Muito bem? Agora, vamos diferenciar o que é trade marketing de merchandising. Trade marketing tem a ver com o planejamento das ações, o conjunto das ações de marketing que a gente vai tomar. E o merchandising é a prática dessas ações que foram planejadas e pensadas no trade marketing. Então vamos ver qual é a definição da American Marketing Association para merchandising. É a operação de planejamento necessária para colocar no mercado o produto certo, no lugar certo, no tempo certo, em quantidade certa e preço certo. Eu estou falando disso para você faz tempo. Mas para não ter confusão na sua cabeça, eu ainda tive o cuidado de preparar um slide para dar uma diferenciaçãozinha aqui, tá? O marketing é o responsável pelas decisões conceituais do que fazer. Então, o trade marketing, vamos colocar assim, o marketing do ponto de venda. Ele vai planejar, mas quem vai realizar é o merchandising, que executa fisicamente, na prática, as decisões que o trade marketing tomou. Então, nós podemos ainda, para complementar, nós podemos afirmar que merchandising é retratado por todas aquelas variadas ações e decisões que a gente toma quando está fazendo uma venda, atuando desde a apresentação do produto no ponto de venda e ainda abrangendo todos os processos responsáveis pela divulgação e comunicação do produto para o shopper. E aí, galera, quem é o shopper? Quem é? É o nosso comprador, tá? Para facilitar ainda mais e para que você fixe bem, eu coloquei um slide que tem as funções, o que tipo de ações o merchandising faz
aí no nosso ponto de venda. Veja só que tem coisas que você vai entender bem. Ó, teve um exemplo, eu fui com meu filho num supermercado. E aí eu notei, quando ele era pequeno, hoje ele é maior que eu, mas quando ele era pequeno, os produtos que eram do interesse dele não estavam na altura do olhar dele. Então, produtos para crianças de 5, 6 anos estavam numa altura que a criança não tem uma visão direta do olhar. É um erro, uma ação de merchandising errado. Então, o merchandising se ocupa disso, de como dispor os produtos da melhor maneira, no local certo, no momento certo, para que ele seja percebido pelo cliente. O jeito que você coloca entre as embalagens similares dos seus concorrentes, o prazo de validade para ver se a embalagem está rasgada, se está tudo bagunçado. Se algum cliente foi lá e bagunçou os produtos, você precisa ir lá e fazer a mudança disso. Tenho convicção que você já foi alvo de uma ação de merchandising, por exemplo, quando você estava no supermercado, ia comprar um tipo de iogurte ou uma marca de café, e aí alguém que estava fazendo ações de merchandising falou, escuta, você não quer experimentar a minha marca? É esse aqui e tal. Ó, a marca de café que eu consumo hoje, e que eu não pretendo mudar, porque eu gosto muito, eu conheci assim, por meio de uma ação de merchandising. Eu fui buscar uma determinada marca, a pessoa falou, você não quer experimentar o meu? Olha aqui, esse aqui é a marca que a gente está chegando no mercado agora, é legal. Experimenta aqui, é de graça. E desde então, eu me tornei cliente dessa marca. Eu imagino que você já tenha vivenciado ou visto alguém experienciar algo parecido. Então vamos ver, assim, na prática, o slide que está aí para você relembrar dessas dicas para se familiarizar com ações de merchandising. Tudo que desperta atenção na área de vendas, se o produto está na gôndola, se ele está no lugar correto, a apuração do estado do produto, se ele está com a embalagem rasgada, se está amassado, a apresentação e demonstração de produtos, isso que eu acabei de falar do café, exibição e divulgação apropriada, o nível de estoque para ver se tem produto na quantidade correta, os preços, a data da validade, porque as pessoas mexem nos preços nas gôndolas e as ações de merchandising vão conferir isso. Tem que dar treinamento apropriado nos locais e informações apropriadas. A pessoa tem que saber o que de fato está acontecendo. Lembra quando eu falei, olha, você vai gostar da disciplina de composto mercadológico, porque a gente trata de muita coisa do dia a dia. Eu penso que eu tenho procurado dar exemplos que te aproximam dos conceitos que nós estamos trabalhando aqui. Então, o merchandising mesmo é algo que está muito presente no nosso dia a dia, nas nossas ações cotidianas. E eu sei que fica fácil para você entender. Então, vamos lá, só para fixar essa diferença, que também tem muita pegadinha nisso aí, em questão, em avaliação, em prova, concurso. E aí, como eu disse, eu vou ser seu parceiro para você não cair nessa. Então, o trade marketing planeja as ações no ponto de venda, se encarrega de estudar isso e determinar essas ações. Mas a execução dessas ações, de fato, a parte prática, quem faz é o merchandising. Nosso tema agora é o e-commerce, ou comércio eletrônico, que é o comércio que se foi permitido realizar a partir do desenvolvimento das ferramentas das tecnologias de informação e de comunicação. O comércio realizado via internet. Você acessa um site e naquele site você tem uma loja virtual que vai te oferecer produtos para a solução das suas necessidades. Então, básico. Muito potencializado o comércio eletrônico com a pandemia, em que as pessoas quiseram evitar o deslocamento presencial até as lojas físicas. E aí houve um impulso muito grande das lojas virtuais. Para ter uma loja virtual é preciso ter alguns cuidados. A gente tem que ter uma interface amigável, a nossa interação com a página tem que ser facilitada ao extremo, precisa ser muito rápida, a página não pode ser muito carregada, ela tem que ser ágil, ela tem que dar informações boas, ter boas ilustrações, se puder, interatividade com o som, tem que ter uma boa forma de pagamento, não pode ter custos embutidos nos processos de fechamento das vendas. Há que se
considerar, portanto, o comércio eletrônico sob a ótica de diferentes perspectivas, que eu quero que você conheça bem. Vamos ver então quais são as perspectivas do comércio eletrônico. Existe uma perspectiva de comunicação, que é a própria definição. Disseminação de produtos, serviços, informação ou pagamentos por meio de redes de computadores ou qualquer outros meios eletrônicos. É lógico que isso se traduz numa perspectiva comercial, o emprego da tecnologia para fazer de forma automatizada transações e fluxos de trabalho de comércio. Existe uma perspectiva de serviços, porque, afinal de contas, é uma ferramenta que diminui muitos custos e também eleva os níveis de qualidade. Por quê? Porque dá muita agilidade para o processo da transação. E existe o que a gente chama de perspectiva online, possibilidade de compra e venda de produtos pela internet. Muito bem. Então, veja, o e-commerce é uma coisa que a gente pode estudar de diversos aspectos. Normalmente, para você ter um bom e-commerce, você tem que usar uma boa plataforma, que vai agilizar os seus processos. Muito bem. Mas, além disso, a gente precisa reconhecer que existem tipos diferentes de e-commerce ou comércio eletrônico. Vamos ver quais são os principais? Desde o desenvolvimento da internet, então, surgiram várias derivações. O m-commerce, sabe o que é o m-commerce? É o mobile commerce. É o comércio eletrônico realizado não por desktops, em que você vai aí numa lan house e acessa, ou do computador de casa. O mobile commerce é o comércio que é realizado pelo seu smartphone, pelos seus paddles, pelo seu tablet. Então, esse mobile commerce tem crescido muito, porque houve uma disseminação muito grande dos smartphones no Brasil. Então, hoje nós temos quase todo mundo tem um smartphone mais ou menos moderno, mas ele permite esse acesso à internet e as nossas redes sociais e os nossos navegadores estão cheios de ofertas, porque isso realmente se potencializou. Então, o mobile commerce é o comércio eletrônico realizado por dispositivos móveis. Fácil de você entender. A gente tem o T-commerce, que é o T de televisão. Ora, quem tem TV a cabo nunca viu as ofertas da Polishop lá no canal de filme? Você está no canal de filme e, de repente, num determinado horário do dia, você liga e não tem filme. Tem lá o pessoal da Polishop ofertando seus produtos maravilhosos, mágicos e a preços bem salgados, não é isso? Então, isso é o T-commerce, é o que a gente chama de infomercial, em que as pessoas utilizam a televisão para fazer uma transação de compra e venda com você. Isso também é comércio eletrônico. E mais modernamente, a gente tem o comércio eletrônico realizado pelas redes sociais. Não é fato que você está no seu Instagram, no seu Facebook, não aparece lá os links patrocinados? Uma oferta patrocinada. E olha, como está tudo interligado, se você fez uma busca num browser, num navegador, para um determinado produto, mas pode ter certeza que lá no seu Facebook e no seu Instagram vão aparecer ofertas que vão procurar te encaixar algum produto relacionado com a busca que você fez. Estou falando a verdade ou não? Não é isso mesmo que acontece? Então, nesse slide aí, você vai ver quais são os tipos e as principais modalidades de comércio eletrônico. Para você estudar depois, tá bom? Até o comércio pelo Facebook agora virou até F-commerce. Quais são os benefícios para a empresa e quais são os benefícios para os clientes? Bom, para a empresa, olha, gente, isso é muito legal, porque antes a gente atuava num nível micro-regional. Hoje a gente pode, qualquer tamanho que seja a nossa empresa, atuar até internacionalmente. Por quê? A internet não tem fronteiras. Então, a ampliação da cobertura de organização passando de mercados locais, nacionais e até internacionais. Nós podemos fazer toda a administração da cadeia de suprimentos, desde que as matérias-primas que a gente precisa comprar até vender para os clientes de forma eletrônica. Isso diminui bastante os nossos custos de telecomunicações. E isso trouxe bastante igualdade para o mercado, porque pequenas e médias empresas hoje conseguem ter uma página que vai competir com as grandes organizações. Não tem uma barreira de entrada para essas páginas. Não é isso mesmo? Então, esses são benefícios, alguns dos benefícios para as empresas. Tem muito mais.
E alguns dos benefícios para os clientes. Ora, os consumidores podem comprar serviços e produtos mais baratos, não é assim? Normalmente o produto da internet a gente não encontra algo mais barato? A gente consegue pesquisar antes de comprar e aí acha as melhores ofertas. As compras são feitas na hora que o consumidor quer, né? Sempre com uma profusão de informações importantes e detalhadas. Hoje em dia, dependendo da área de atuação em que a gente está, o cliente chega sabendo tanto ou mais do que a gente, porque ele já realizou uma busca no Google. A gente brinca até como professores, gente, a gente não é Google. A gente não tem no momento da teleaula, por exemplo, todo o acesso a todas as informações que o aluno pode buscar pelo browser. E o cliente também é assim. Hoje em dia o cliente vai fazer pesquisa antes. E outro aspecto muito importante, que é um benefício para o cliente, ele é hoje em dia produtor de conteúdo. Eu, como cliente, posso produzir uma opinião, eu posso fazer um review, dar minha opinião sobre a experiência que eu tive com você e posso te favorecer ou te prejudicar. Eu posso multiplicar o número, a minha reclamação de forma potencial. Então, hoje em dia, nas novas mídias, os clientes também são produtores de conteúdo e as empresas têm que ficar atentas, porque um cliente insatisfeito vai contaminar, de certa forma, um número muito grande de outros clientes. Então, esses são os benefícios para as empresas e os benefícios para os clientes. Nossa segunda resolução de situação problema é entender quais são as perspectivas do comércio eletrônico no Brasil. Qual é o direcionamento que a gente vai ter? A gente está num momento em que ele está potencializado, ele está fragilizado. Aí eu separei para você aqui algumas dicas importantes para que você conheça como é que vai funcionar e deve funcionar no futuro o comércio eletrônico. Vamos lá. Olha, gente, o faturamento do comércio eletrônico brasileiro ia movimentar 106 bilhões antes da pandemia. Com a pandemia, isso aqui melhorou muito. Então, a cifra representava já um crescimento de 18% sobre o ano anterior, mas pode esperar que isso vai ser mais. Porque para não sair de casa, as pessoas deram preferência para o comércio eletrônico. Isso é causado principalmente, esse resultado tem a grande contribuição dos marketplaces, das microempresas e das compras com os smartphones, que a gente já sabe que a gente chama de m-commerce ou mobile commerce. Mas eu não vou deixar você sem saber o que é um marketplace, porque você deve estar se perguntando aí, né? Professor, o que é um marketplace? Galera, marketplaces são essas grandes plataformas em que uma empresa vende produtos de muitas outras. Eu já falei das Americanas da loja física, vou falar das americanas.com, ou do Alibaba, ou do Wish. Sabe quando você faz uma busca que você se surpreende, você coloca lá, quero comprar um pneu de carro. De repente aparece lá uma oferta da americanas.com. É que as lojas americanas passaram a produzir pneus para vender para você? Não. É que elas construíram um marketplace, uma plataforma em que elas vendem para você, mas elas vendem produtos que serão entregues por outras lojas que se associaram ao prestígio que a marca tem e a expertise que ela tem nesse processo. É bastante interessante da gente saber, gente, isso aí, tá certo? Então veja só, o marketplace são essas grandes lojas que vendem coisas e que você compra da loja, mas não recebe dela. E aí até aparece quando você finaliza a compra lá, esse produto será entregue pela Pirelli, esse pneu será entregue pela Continental. Mas você comprou da Americana. É ela que é o marketplace, o local onde acontece a realização da transação. Mas quem vai te vender de fato, quem vai entregar, é lógico que pagando alguma porcentagem, alguma comissão para Americanas, a loja que fabrica. Então não vamos perder esse conceito de marketplace. E prosseguindo aí na resolução da nossa situação problema, vamos lá. O ticket médio, que é quanto que a pessoa costuma gastar por compra.
é estimado em R$310. Deve acontecer no ano de 2020 mais de 342 milhões de pedidos, realizado por mais de 68 milhões de consumidores. Deve haver mais de 135 mil lojas virtuais ativas no Brasil, normalmente de micro e pequenas empresas, vê a democratização. E isso, obviamente, vai demandar serviço de marketing digital, de entrega, de tecnologia. Mais uma força do mobile commerce, ou m-commerce. 37% das transações vão acontecer via smartphones. Gente, esse slide eu coloquei aí para você para destacar o seguinte. Eu pesquisando sobre comércio eletrônico já há bastante tempo, eu descobri que tem pesquisas que revelam que se o seu site demorar mais que 3 segundos para carregar, as pessoas, uma porcentagem muito grande, abandona. Veja só qual é a porcentagem que abandona o seu site. São 57%. E quase todo mundo que te abandona o site, não vai voltar mais esse site nunca mais. Outra dica, 85% dos consumidores da internet leem online as opiniões daquelas pessoas que já fizeram as transações com aquela empresa. 79% confia muito, como se fosse até alguém mesmo do seu convívio dando opinião. E quase 70% busca até 6 opiniões ou 6 reviews para confiar o suficiente numa empresa e finalizar a compra naquela empresa. Vejam só como é que são as coisas. Outro cuidado, galera. 67,4% em média é a taxa de abandono no checkout. Sabe o que é isso? É quando o cliente faz todo o processo e na hora de pagar, de finalizar a compra, ele pula fora. Você tem que entender o que aconteceu, porque você conduziu o interesse da pessoa a navegar pelo site, a tomar a decisão de comprar, mas na hora de fechar, o que aconteceu? Então, as razões pelas quais as pessoas abandonam o checkout também está aí no seu material. Veja lá. A principal razão, em 41%, é o surgimento de preços adicionais. Ou seja, a pessoa achou que ia pagar um preço, mas na hora de pagar, tem uma taxa de tanto. Aí a pessoa não vai. E mais uma última dica. A maioria das pessoas, mais de 80% dos consumidores se sentem muito mais seguros em fechar a compra quando vem as logos dos cartões exibidos, então, aí nessas lojas virtuais. Significa dizer que há um pacto transferencial de credibilidade das empresas, das bandeiras de pagamento por cartão de crédito para a loja virtual. O cliente pensa assim, bom, se as operadoras de cartão de crédito estão trabalhando com essa empresa, há uma probabilidade maior dessa empresa ser séria. E aí, a gente resolveu a nossa segunda situação para o problema. Normalmente, né, numa situação de normalidade, eu gosto de fazer e apresentar para vocês o Kahoot, que é aquela ferramenta de interação que vocês já se habituaram. Mas devido às particularidades desse momento, eu vou aproveitar para vocês mandarem, dar a oportunidade que vocês mandem nesse momento as suas dúvidas. Vou aguardar alguns instantes e aí eu volto para trabalhar a resolução dessas dúvidas, dar a minha opinião a respeito do que vocês apontarem. Quero receber também o seu comentário sobre a dinâmica da aula, como as coisas estão acontecendo, até para que eu module meu comportamento e me adeque ao que é melhor para você. Beleza? Alguns instantes para você mandar a sua dúvida aí. Muito bem, a primeira colaboração é do pessoal do Polo de Santa Luzia. Um abraço para vocês. Obrigado, galera. Valeu por participarem. Sim, gente, essas novas tecnologias, elas facilitaram, elas diminuíram o gap, o acesso aos mercados entre os pequenos e os grandes.
Veja, antigamente, para poder ter uma cobertura internacional, você precisava ser uma empresa muito forte para mandar pessoas para os outros países, para eles desenvolverem e prospectarem mercados, estabelecerem parcerias, entenderem como é que funciona aquele mercado para poder apresentar suas ofertas. Hoje não. Hoje, se eu quiser me tornar um microempreendedor individual e quiser comercializar a minha oferta pela internet, eu não tenho fronteiras, né? A internet acabou com as fronteiras. Nós nos tornamos condôminos de uma morada global. Ou seja, as fronteiras físicas acabaram. Então, eu posto alguma coisa hoje aqui no meu site, ele está disponível para o mundo inteiro. Sim, então diminuiu a diferença, o gap entre as oportunidades para as grandes corporações e as oportunidades que as pequenas corporações têm. Lógico que o acesso a um maior volume de recursos, a produtos mais bem desenvolvidos, maiores campanhas de marketing para apoiar, ainda permanecem distanciando uma da outra. Mas obrigado ao Polo de Santa Luzia. Então vamos aguardar uma próxima sugestão? Gente, o Ryan, lá do Polo de Monlevade, em Minas Gerais. Gente, Minas nunca me deixa perdido aqui. Eu gosto muito do povo de Minas porque eles estão sempre participando, viu? Obrigado. Ô Ryan, você está falando que a tecnologia facilita, mas ela também traz o desemprego. De fato. Porém, o que acontece normalmente com a tecnologia é que ela faz as pessoas migrarem. Então, desaparecem determinados postos de trabalho, mas surgem outros. Então, até diminui, por exemplo, o que você falou, um varejo mais automatizado, ele vai diminuir uma operação de caixa. Mas ele abre, por outro lado, a possibilidade de desenvolvedores de conteúdo, de gente que se habilite para fazer o marketing digital, que se habilite a ajudar as pessoas a se tornarem o meu site a aparecer primeiro num site de busca. Então, o que acontece com a tecnologia é que ela, de fato, canibaliza alguns tipos de funções, mas, ao mesmo tempo, ela abre novas oportunidades. É uma coisa complicada, mas não depende da gente. Isso é vamos dizer assim, é o caminho, é o fluxo que a tecnologia traz, sempre provocando transformações. Seu apontamento tem fundamento e é isso que acontece. Vamos aguardar a próxima contribuição? A galera de São José do Rio Preto está perguntando a diferença entre marketplace e intermediário. Sim, de certa forma, um marketplace atua como um intermediário. Não no sentido estrito da palavra, mas facilitando e sendo uma etapa entre a superação das lacunas de tempo, espaço, posse e propriedade entre quem fabricou e quem está consumindo. Você tem razão, inclusive é uma associação bem elaborada. Eu gostei muito dessa inferência que você fez aí, porque de fato o marketplace acaba sendo ele age praticamente como um atacadista, não é isso? Ele vai facilitar a disponibilidade dos produtos, melhorar o acesso dos produtos entre quem produz e quem consome. Muito bem, boa contribuição, quero agradecer a participação de vocês, continue assim que a gente vai desenvolver cada vez mais os nossos conteúdos. Galera, chegou o momento em que a gente vai fazer um fechamento, não é? Na teleaula 2, você trabalhou junto comigo, né? Eu fui seu parceiro nessa caminhada, os conceitos que dizem respeito à ferramenta praça, ou o gerenciamento dos canais de venda. E aí a gente já percebeu que existem fluxos nos canais, que existem níveis, que existem graus de concentração diferentes. Mas, basicamente, os canais são aqueles intermediários que executam funções muito importantes para que se superem, né, essa distância que existe entre a produção e o consumo. Essa ligação é feita pelos intermediários.
Num canal mais curto, a venda é direta do produtor para o consumidor final. No canal mais extenso, tem outros agentes. Aí nós vamos ter outros parceiros intermediando esse caminho. Aí o agente, o atacadista, o distribuidor, o varejista e o consumidor. Nós vimos que para tudo isso funcionar, tem que haver um fluxo muito importante de informações para embasar as decisões. E isso é o que a gente chama de princípio da sincronização. O fato de cada uma das etapas trabalhar de maneira engrenada e azeitada, lubrificada, para que tudo flua bem. Nós percebemos que existe 2 tipos de personagens principais nos canais de venda: os varejistas e os atacadistas. O varejista tem aquela principal característica de ter a intermediação, de ter a interação, o relacionamento com o cliente basicamente no seu ponto de venda. Então existe uma interação entre o que presta o serviço de varejo com o consumidor final. O atacadista não, normalmente ele vai vender, não tem interação com o consumidor final e vai vender para um outro intermediário que depois vai finalizar. Então essas são as diferenças. Existem tipos de varejo com loja e tipos de varejo sem loja. E existem também variados tipos de atacado. O que foi importante a gente tratar sobre o varejo foi em relação à transformação de um ponto de venda, o PDV, que é o momento e o local onde as coisas de fato acontecem, num ponto de relacionamento, pela criação de uma atmosfera de compra que se obtém com o uso adequado da arquitetura, do cheiro, da cor, dos sons, da temperatura, das vitrines, da iluminação, do layout, o jeito que você monta e dispõe o mobiliário para as pessoas transitarem dentro da loja, e que você deve procurar fazer com que essa experiência utilitária de buscar uma solução para os problemas se transforme numa experiência prazerosa ou o que a gente chama de experiência hedônica. Demos destaque também nesse nosso encontro ao varejo online, relacionado com o comércio eletrônico. E vimos que o varejo online ele tem alguns cuidados que precisam ser tomados. E ele é muito potencializado, ele trouxe vantagens tanto para a empresa, uma das principais é o aumento da cobertura que a empresa tem, podendo atuar sendo de qualquer tamanho empresa em mercados internacionais, e para o cliente, o destaque que eu dei, a vantagem é ele produzir conteúdo. Ele consegue hoje em dia dar opinião sobre a transação que ele realizou. Bom, tem muito mais, eu fiz, como eu já combinei com vocês, um conjunto de slides bem grande, bem completo, que vai facilitar os seus estudos. E eu só posso desejar que você possa se reencontrar comigo na nossa próxima teleaula, tendo gozado de bastante saúde, de bastante alegria, e venha determinado para que a gente possa continuar o processo de ensino-aprendizagem. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a nossa próxima teleaula.